Quem sou eu pra que o grande você não. Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, irmãs, queridas ouvintes do programa Mães Amorosas. 20 de junho, graças ao Senhor, mais uma vez estamos aqui. Vamos desfrutar dos provérbios, palavras de sabedoria. Amém? E o provérbio de hoje diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Temos como título hoje: você tem amigo na igreja? Uma verdadeira amizade se faz na bonança e na angústia, com muita perseverança e paciência. Graças a Deus que nos introduziu em sua casa, na igreja, onde convivemos com tantos outros filhos de Deus que, como nós, fomos redimidos pelo sangue de Cristo e regenerados pelo Espírito. Somos da família de Deus e membros do corpo de Cristo. Portanto, devemos desenvolver relacionamentos verdadeiros e duradouros entre nós, buscar real edificação entre os membros. Não é bom termos na igreja um ambiente frio de regras religiosas, e não é normal os nossos filhos não terem amigos na casa de Deus e terem de buscá-los no mundo. Todos somos responsáveis em construir uma esfera de amor e cuidado na vida da igreja. As pessoas precisam constatar que na casa de Deus há verdadeiro amor, pois Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 1 João 3,16. O amor é doação, é renúncia de si em favor do próximo. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. No mundo, a relação interpessoal é carregada de interesses próprios. Na igreja, no entanto, nada esperamos em troca, é doação pura e simples. Pense sempre positivamente com relação ao próximo. Não procure as suas falhas, mas realce seus pontos fortes. Um verdadeiro amigo carrega cargas uns dos outros por amor. Assim, a igreja, como o corpo de Cristo, efetuará o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4,16. Amém. Queridas ouvintes, amanhã retornaremos neste mesmo horário, se assim o Senhor nos permitir, com mais provérbios, palavras de sabedoria. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Maraísa Garcia. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Invocando profundamente. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, minhas amadas, hoje nós vamos ler o alimento diário, guardar, seguir e praticar a palavra. Vamos ler com oração, João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ó Senhor Jesus,
Te agradecemos, te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos conhece. Nós ouvimos a Tua voz e ninguém nos arrebatará das Tuas mãos. Obrigada, Senhor. Senhor Jesus. O diálogo entre Jesus e os judeus, relatado no capítulo 10 de João, aconteceu durante a festa da dedicação. Essa festa não fazia parte das festas determinadas por Deus no livro de Levítico. Para entender o que era essa festa, vejamos uma nota da Bíblia, versão Restauração. Festa da dedicação, de 170 a.C. a 168 a.C. Antíoco Epifânio, rei da Síria, invadiu Jerusalém e pilhou o templo. Além disso, no dia 25 de dezembro do ano 168 a.C., ele sacrificou uma porca no altar do templo e erigiu uma imagem dentro do templo, ó Senhor Jesus, profanando e danificando assim o templo. 3 anos mais tarde, no ano de 165 a.C., Judas Macabeu, valente de Judá, purificou e restaurou o altar e o templo. Então, ele estabeleceu a data de 25 de dezembro, que seria o dia em que o altar e o templo foram profanados, como o início de uma festa sagrada que duraria 8 regozijantes dias, para celebrar a façanha da purificação e restauração do altar e do templo. Essa festa sagrada é a festa da dedicação mencionada aqui. Continuando no capítulo 10 de João, lemos: Jesus passeava no templo no Pórtico de Salomão. O Pórtico de Salomão era um lugar aonde Jesus costumava ir, sendo também o lugar onde a igreja primitiva normalmente se reunia. Pórtico é uma estrutura ampla que sustenta um teto ou cobertura. O Pórtico de Salomão era um espaço coberto na entrada do templo, semelhante a um saguão. Como somente os sacerdotes podiam entrar no templo, as demais pessoas reuniam-se nesse espaçoso saguão que acomodava muita gente. Quando Jesus estava nesse espaço, os judeus o rodearam, conforme está escrito: rodearam-no, pois os judeus interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Embora Jesus já se houvesse revelado diversas vezes, os judeus ainda tinham dificuldade em crer e aceitar. Ele, então, lhes disse que tudo o que fazia não era sua própria obra, mas fazia em nome do Pai. E declarou que essas mesmas obras davam testemunho de que ele era o enviado de Deus. Jesus nunca usurpou a autoria delas. Eram da autoria do Pai. Ele testificou que todos os milagres, todos os sinais, como fazer o cego ver e curar o paralítico enfermo há 38 anos, eram realizados pelo Pai. Apesar disso, os judeus não conseguiam crer. Em seguida, o Senhor afirmou: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Aqui acontece uma virada, um divisor de águas. Jesus veio primeiro aos judeus e lhes concedeu prioridade para recebê-lo e ganhar a vida eterna. Ele fez várias tentativas nesse sentido, mas, apesar de sua insistência, os judeus continuaram não crendo nos sinais nem nos milagres que viam. Diante disso, Jesus lhes declarou que, porquanto não eram suas ovelhas, não conseguiam crer mesmo diante desses sinais. A partir desse momento, Jesus se volta para buscar suas verdadeiras ovelhas. Como saber se somos ovelhas do Senhor? O próprio Jesus revelou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, as ovelhas do Senhor ouvem sua palavra, amam-na e têm apreço por ela. Esse amor pela palavra é evidente em nossos adolescentes que dormem e acordam ouvindo a palavra, fazendo imersão nela e a transcrevem. Assim eles passam a conhecer mais profundamente o Senhor. Seguem-no de perto e são reconhecidos por ele. Os que seguem o Senhor são os que amam sua palavra.
reconhecem sua voz, fazem imersão na palavra e a inculcam no coração. Esses são os que o Pai concedeu ao Filho. Ninguém chega até Jesus se o Pai não o levar. Portanto, se você está seguindo Jesus, damos graças ao Senhor, pois isso indica que o Pai o concedeu ao Filho. Você está nas mãos dele. Aleluia. Jesus é o Senhor. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego à tua voz. Bom dia, queridas irmãs, amadas ouvintes do programa Mães Amorosas. Nós estamos com vocês a semana toda, graças a Deus. Ele preparou essa comunhão pra gente, esse tempo para que nós possamos desfrutar mais da tua palavra, devocional Alimento Diário. E o título desta semana é Vinculados em Amor. E hoje nós vamos ver quem crê é salvo. Olha, você crê nisso? É o que a palavra nos diz. Tem uma condição para isso, certo? Vamos ver em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Você crê? Tem essa condição. Se você crê, você confessa com a tua boca que Jesus é o Senhor. Se você crê no teu coração que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, você será salvo. Quem diz isso para você e para mim é a palavra de Deus. Portanto, é verdade. Quando cremos em Jesus, somos salvos no Espírito e reconectados com Deus no plano espiritual. Que grande salvação! Você que ainda não experimentou essa salvação, você pode experimentá-la agora. É simples assim como a palavra nos diz. Você só precisa crer. A gente fala do que está cheio o coração. Então eu quero perguntar para você nessa manhã, você que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor, quero perguntar para você, do que você está cheia? Do que você está cheio? É o que você tem falado. Você não sente um desejo de amar as coisas que Deus ama? Você não sente esse desejo? Puxa vida, como eu queria ser como aquela irmã, aquele irmão que é crente. Ele é feliz, eu olho para ele, ele transmite alegria para mim. Como eu queria ser daquela maneira. Você já pensou nisso? Que tal você ser essa pessoa? Basta crer. Deus já pagou um preço tão alto para que você hoje fosse salvo. Depois que Adão e Eva pecou, eles não tinham mais acesso à árvore da vida. O Senhor colocou anjos, querubins que andavam de um lado para o outro, protegendo a árvore da vida. Eu precisava de 3 requisitos para me aproximar da árvore da vida: glória, justiça e santidade de Deus. Mas eu não tinha esses 3 requisitos. Mas o Senhor fez com que o rio que regava o jardim do Éden, ele se dividisse em 4 partes: norte, sul, leste, oeste. Não importa onde você está e não importa quem você é, essa água te alcançou. E quando você toma dessa água, do rio da graça, do rio da água da vida, você é salva. É só crer. Vamos beber desse rio? Vamos tomar dessa água que dá vida? Feche os seus olhos e diga comigo: Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, do fundo do seu coração, não só da boca para fora, mas no seu íntimo. Declare: Jesus é o Senhor. Declare isso nessa manhã. Jesus é o meu Senhor. Declare isso com a tua boca, crendo no seu coração. E ore comigo agora. Senhor Jesus,
Eu preciso de Ti. Eu te peço que entres no meu espírito, Senhor. O rio da água da vida me alcançou. Eu tomo dessa água nesta manhã para ganhar vida. E eu recebo no meu espírito toda a obra redentora, seu nascimento, sua encarnação como homem, a sua vida humana aqui na terra, perfeita. Eu tomo para dentro do meu espírito a sua morte. Eu creio que o Senhor morreu por mim e morreu pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor também ressuscitou, porque é o próprio Deus e não permaneceu na morte, e se tornou o Espírito que dá vida. E hoje é essa água que entrou dentro do meu coração para me lavar, para me santificar, para me aproximar de Deus. Hoje eu tenho os 3 requisitos que faltavam. Hoje eu recebo o Senhor como meu suficiente Salvador. Eu creio na sua obra redentora. Obrigada, Senhor, por morrer por mim. Obrigada por, Senhor, ressuscitar para poder me alcançar nesta manhã. Ó, Senhor Jesus, salva-me, Senhor. Há uma condição aqui em Romanos 10:9. Essa é a condição se eu creio, se eu confesso com a boca que Jesus é o Senhor, se eu crio no meu coração, eu sou salva. Quero que você diga isso com toda a convicção. Eu criei, eu confessei Jesus como Senhor, eu sou salva. Diga isso no seu coração, porque é verdade. Quem nos diz isso é a palavra do Senhor. Você é salva. Amém? Aleluia. Se você teve essa experiência com o Senhor nesta manhã, você é salva. O rio da água da vida te alcançou. Ó Senhor Jesus. E dentro desse rio há muitas riquezas. A água, a alimento, a alegria, a satisfação, a comida, a prazer. Muitas e muitas riquezas insondáveis há nesse rio. Eu convido você a continuar conosco, continuar desfrutando desse rio da água da vida. Amém! Graças ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos porque essa água nos alcançou. Nós éramos pecadores, inimigos de Deus, nós estávamos longe de Ti, mas essa água não parou, ninguém segura a água. A água, ela veio para nos alcançar. O rio da água da vida que estava no Éden nos alcançou. E hoje o Senhor nos preencheu. Hoje o Senhor nos salvou. E o Senhor está nos transformando pelo rio da água da vida e pela palavra de Deus, a qual veio para dar vida para o homem. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta manhã. O Senhor ter nos alcançado, ter nos salvado e ter nos alimentado com essa palavra. Obrigada, Senhor, por mais essa semana que o Senhor está dando para nós e que ela seja cheia, cheia de vida, cheia de alegria e satisfação. Aleluia! Eu quero tocar um hino para você que invocou o Senhor nesta manhã. Eu quero que você desfrute desse hino maravilhoso. Amém? Fui predestinado.
Vamos abrir o nosso coração, a nossa mente, né? Nosso entendimento para compreender as Escrituras e abrir a nossa Bíblia, tá certo? Então, se você que pode abrir a Bíblia, que você tem esse tempo, abra a Bíblia, mesmo que seja uma tradução diferente da que eu estou usando, é muito bom, vai abrir muito o seu entendimento. Você vai ouvir uma versão e vai ler outra versão ao mesmo tempo. Isso é maravilhoso, eu faço isso muitas vezes, tá certo? Se você não tem esse tempo para sentar e para ler junto com a gente, mas você só pode ouvir, amém, vamos ouvir. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem, tá certo? Então faça da maneira que você puder fazer, tá bem? Capítulo 22, versículo 1. As profecias dos falsos profetas. 3 anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este perguntou aos seus servos: vocês não sabem que Ramote de Gileade é nossa e nós ficamos quietos e não atiramos das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: você vai comigo à batalha contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como você é, o meu povo é como seu povo e os meus cavalos são como os seus cavalos. Josafá disse mais ao rei de Israel: consulte primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou: devo ir e lutar contra Ramote de Gileade ou devo me conter? Eles responderam: vá, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? O rei de Israel respondeu a Josafá: há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. É Micaías, filho de Imlá. Josafá disse: o rei não deveria falar assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traga-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada do portão da cidade de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaanã, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes você dará chifradas nos sírios até que estejam destruídos. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: suba, Ramote de Gileade, você triunfará, o Senhor a entregará nas mãos do rei. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: suba, Ramote de Gileade, você triunfará, o Senhor a entregará nas mãos do rei. A profecia de Micaías, versículo 13. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como a palavra de um deles, fale o que é bom. Micaías respondeu: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaías, devemos ir a Ramote de Gileade para a batalha ou devemos nos conter? Ele respondeu: vá, você triunfará, o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale a não ser a verdade em nome do Senhor? Então Micaías disse: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: estes não têm dono, que cada um volte em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? E um dizia uma coisa, e outro dizia outra coisa. Então o Espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. O Senhor perguntou: como? Ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo,
vai e faça assim. E agora eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos estes seus profetas, e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e perguntou: por onde é que passou o espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? Micaías respondeu: eis que você o verá, no dia em que estiver correndo de quarto em quarto, tentando se esconder. Então o rei de Israel disse: prenda Micaías e leve-o de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e diga: assim diz o rei, metam este homem na cadeia e o ponham a pão e água até que eu volte em paz. Micaías disse: se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou: que todos os povos ouçam isto. A morte de Acabe, versículo 29. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: eu vou me disfarçar e entrar no combate, mas você use os seus trajes reais. E assim o rei de Israel se disfarçou e entrou no combate. Ora, o rei da Síria havia ordenado aos 32 capitães dos seus carros de guerra que não lutassem nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: aquele certamente é o rei de Israel. E se dirigiram até ele para o atacar, porém Josafá gritou. Quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: dê a volta e leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A batalha se intensificou naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no em pé no seu carro de guerra de frente para os sírios, mas à tarde ele morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um grito pelo acampamento que dizia: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro de guerra junto à cisterna de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se naquelas águas. Quanto aos demais atos de Acabe, a tudo que fez, ao palácio de marfim que construiu e a todas as cidades que edificou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Assim Acabe morreu, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado e a morte de Josafá. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Azuba e era filha de Sili. Josafá andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Os lugares altos, porém, não foram destruídos. Neles o povo ainda oferecia sacrifícios e queimava incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Quanto aos demais atos de Josafá, ao poder que mostrou e como guerreou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Também exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Nessa época não havia rei em Edom, porém somente um governador. Josafá fez grandes navios para irem a Ofir em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: deixe que os meus servos naveguem com os seus. Porém Josafá não quis. Josafá morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acasias de Israel. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel.
fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois andou nos caminhos de seu pai, bem como nos caminhos da sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Ele serviu a Baal e o adorou, como seu pai havia feito antes dele, provocando o Senhor Deus de Israel a ira. Vemos Josafá sendo reto diante do Senhor e vivendo em paz com Israel, né? Mais coisas são ditas a respeito do rei Josafá no registro de Acabe do que são ditas a seu respeito em seu próprio registro. E ele foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Então isso mostra que ele foi sepultado com honras, né? E ao contrário de Acabe, né? Onde mostra que os cães lamberam o sangue dele, né? Conforme Elias já havia profetizado. Acabe fez o que era mal diante do Senhor. Serviu Baal e o adorou e provocou o Senhor a ira. Então, não vemos aqui nenhuma honra na morte de Acabe. Simplesmente a sua história termina dizendo que ele serviu Baal, o adorou e provocou o Senhor a ira. Terminamos aqui o livro de 1 Reis e amanhã começamos um novo livro, 2 Reis. Amanhã tem mais e eu aguardo vocês. Fiquem agora com a irmã Lene, que dá continuidade à leitura bíblica de hoje. É com você, irmã Lene. Bom dia. Bom dia, irmã Vera, amigas, ouvintes do programa Mais Amorosas. Continuando com a leitura bíblica 20 de junho, hoje vamos ler Salmos capítulo 138, Provérbios capítulo 17, versículos 17 e 18, Atos dos Apóstolos capítulo 13, versículos 16 até o 41, começando com os Salmos, que diz assim: gratidão a Deus por sua fidelidade. Eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me respondestes e alentaste a força da minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua mão direita me salva. O que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia ao Senhor dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Agora, Provérbios, capítulo 17, versículos 17 e 18. O amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce um irmão. Quem não tem juízo se compromete por fiador do seu próximo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 16 até o 41. O testemunho de Paulo em Antioquia. Paulo, levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. E, havendo destruído 7 nações em Canaã, deu estas terras como herança a seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração,
que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse: Quem vocês pensam que sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação, pois os moradores, as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as promessas quando condenaram Jesus. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2. Você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou desta maneira: E cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque tendo Davi, no seu tempo, servindo conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificadas pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão, se alguém lhes contar. Bom dia. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: O segredo para a vida santa. Recebam com carinho, Taíka Saleb. A Bíblia apresenta vários segredos para um cristão cultivar uma vida santa. Aqui vamos enfatizar o mais básico de todos, que é a experiência de invocar o nome do Senhor. Foi o apóstolo Paulo que relacionou a santidade com essa prática. Ele escreveu: A Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A cidade de Corinto era a Ur dos caldeus da época de Paulo, profundamente corrupta. Contudo, o amor de Deus,
alcançou muitas pessoas lá, as quais em Cristo foram santificadas. Oh, Senhor, muito obrigada, porque vivíamos no Ur dos caldeus da nossa época, mas o Senhor, o teu amor nos alcançou e o Senhor nos separou para ti. E hoje podemos invocar teu precioso nome, ó Senhor Jesus, e sermos cada vez mais santificados para ti, ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a irmã intercessora Isani Carvalho. Ela vai orar por nós. Seja bem-vinda, amada irmã. Bom dia, amados ouvintes, que a paz do Senhor reina sobre sua vida e sua família nesta manhã, neste dia. Hoje eu gostaria de desfrutar com vocês uma palavra que está em Salmo capítulo 5, versículo 3. Fala assim: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Amadas ouvintes, a palavra aqui está sendo bem clara, que precisamos nos apresentar diante do Senhor assim que nos acordar. Será o Senhor a primeira pessoa a ouvir a nossa voz, porque precisamos ir diante dele, nos apresentar, entregar nossa vida, nossa família nas mãos dele e em oração e vigiar o nosso dia, porque aí o Senhor nos conduzirá no caminho certo e aí podemos vigiar e ver o que está agradando o Senhor e o que não está, porque a todo momento pode vir algo negativo sobre a nossa vida, mas quando o Senhor ouve a nossa voz, o Senhor cuida de nós, quando nós apresentamos diante dele em oração. Ó Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, apresento a minha vida, a minha família diante de ti. Apresento cada ouvinte na tua presença, Senhor, e que o Senhor possa, meu Pai, ouvir a nossa voz. Ó Senhor Jesus, cuida, Senhor, do nosso dia, cuida da nossa vida, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, cuida dos nossos filhos, do nosso trabalho, da nossa vida. Ó Senhor Jesus, apresento diante de Ti cada ouvinte, cada família, Senhor, que está necessitando de Ti neste momento. Aquelas pessoas, meu Pai, que está precisando de uma cura, de uma libertação. Ó Senhor Jesus, ouve, Senhor, o clamor dos teus filhos. Todos estão diante de ti, apresentando a sua vida. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos livra a todo momento. O Senhor está cuidando da nossa vida. Ó Senhor Jesus, é muito bom, é maravilhoso ter um Deus que cuida de nós a cada momento e precisamos muito de Ti. Somos gratas a Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor.
Senhor Jesus, eu apresento diante de Ti, Senhor, cada família nesse dia e que o Senhor possa cuidar de cada uma. Ó Senhor Jesus, amém. Amadas ouvintes, obrigada a cada uma de vocês por estar conosco até este momento e que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Em teus braços percebi o amor que reservaste a mim. Nele posso confiar, Deus bendito, nunca falharás. O que antes conheci era sufocante ilusão. Pela cruz me volto para Ti, a verdade me libertará. Mesmo que seja contrário ao que sinto, mesmo que seja difícil aceitar, vou confiar nos Teus planos e caminhos. A verdade me libertará. Mesmo que seja impossível aos meus olhos, ou quando penso que não vou aguentar, penso por força e vitória em Teu nome. Deus bendito, nunca falharás. Em Teus braços percebi o amor que reservaste a mim. Nele posso confiar, Deus bendito, nunca falharás. O que antes conheci era sufocante ilusão. Pela cruz me volto para Ti, a verdade me libertará. Mesmo que seja contrário ao que sinto, mesmo que seja difícil aceitar, vou confiar nos Teus planos e caminhos. A verdade me libertará. Mesmo que seja impossível aos meus olhos, ou quando penso que não vou aguentar, peço por força e vitória em Teu nome. Deus bendito, nunca falharás. Mesmo que seja impossível aos meus olhos,